Amém. É bom poder estar mais uma vez na casa do Senhor. É bom poder ser ministrado a palavra do Senhor, porque antes de eu chegar aqui e trazer, o Senhor já ministrou em mim. E eu creio que Ele vai ministrar em vocês também. Amém? Amém. Abra a Bíblia, nós vamos ler 2 livros do Novo Testamento. Primeiramente, nós vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 1 e 2. E depois nós vamos ler 2 Pedro, capítulo 3, versos 10. Então, procure o primeiro livro, deixa marcadinho, já procura o segundo, porque terminando a leitura do primeiro, nós já passamos para a segunda carta de Pedro, amém? Todos encontraram? 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, nós vamos ler o verso 1 e o 2. E depois nós vamos para a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, o verso 10. Primeira Tessalonicense. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Agora, 2 Pedro, capítulo 3, verso 2. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Feche seus olhos nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez reunidos no nome do Senhor Jesus. Porque eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma palavra para falar conosco. E muitas vezes, Senhor, a Tua palavra não é o que o nosso coração quer ouvir. Por isso, nos perdoa. Porque nós somos tão egoístas. Mas o Senhor nos trouxe aqui, porque o Senhor quer falar conosco. Então fale, Senhor, abra os seus céus e derrame a Tua porção, a Tua palavra no coração da Tua igreja. Querido Espírito de Deus, Tu és bem-vindo. Tenha liberdade neste lugar. Tenha liberdade na sua igreja, em nome de Jesus. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós lemos aqui 2 textos. Primeira carta a Tessalonicenses, no capítulo 2. Depois nós lemos agora 2 Pedro, capítulo 3 e verso 10. E eu quero falar esta noite sobre a segunda vinda de Cristo. No mês passado, eu falei acerca dos talentos, tendo como pano de fundo, tendo como texto básico, a parábola dos 10 talentos. E eu disse que da mesma forma que naquela parábola, o Senhor, daquela parábola, entregou talentos para os seus servos, segundo a capacidade de cada um. Eu também disse que o Senhor nos entregou talentos, segundo a capacidade também de cada um. Ou seja, o que Ele entregou para mim é diferente do que Ele entregou talvez para você. A porção é diferente, mas Ele entregou. E eu disse também que nesta parábola nós vimos que o Senhor daqueles servos um dia retornou. Ele retornou para ajustar contas com aqueles servos. E eu disse que da mesma maneira o nosso Senhor Jesus virá. E nós estaremos
diante dele. E hoje, com a ajuda do Espírito Santo, eu quero falar sobre a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo, porque a primeira já aconteceu. No meio evangélico, nós falamos de muitas coisas no nosso dia a dia, não é verdade? Nós falamos de vários assuntos, não é isso? Falamos de moda, falamos da economia, falamos da corrupção que a gente vê na política da nossa nação brasileira. Nós falamos de tantos e tantos assuntos, conversamos os mais diversos assuntos. Porém, a volta do Senhor Jesus ainda não se fala muito, ou quase não se fala no meio do povo de Deus. Alguns irmãos, a gente conversa, fala a verdade, irmã. Quando a gente olha o cenário, não demora muito para o Senhor voltar. Mas poucos se falam. A sensação que eu tenho, uma sensação minha, é que muitos talvez não falam porque não entendem. Ou talvez porque ignoram esse grande evento. Ou talvez sentem medo. Ou talvez pensam, não é agora. É para daqui um século. Ou talvez para daqui 2, 3 séculos. E assim, vamos levando a vida. Vamos levando a vida. As Escrituras não somente falam da vinda de Jesus como Cordeiro de Deus, que é a sua primeira vinda, como também nos fala da segunda vinda. Assim como as Escrituras no Antigo Testamento profetizou a vinda do Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, lá em Gênesis, nós temos o Cordeiro prometido, quando Deus diz à serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta ferirá a cabeça, e tu lhes ferirás o calcanhar. Aquele também, nós vemos também que foi profetizado em Isaías 53, quando Isaías, ele diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E continuando Isaías, ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Continua ainda Isaías: ele foi oprimido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os teus tosqueadores, ele não abriu a boca. Até aqui, nós temos o Cordeiro prometido. Nós temos o Cordeiro profetizado em Isaías. E quando nós chegamos lá em João, no capítulo 1, nós temos o Cordeiro manifestado. Quando João olha e vê Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, tudo aquilo que foi profetizado de Gênesis até João, até o Novo Testamento, se cumpriu. A primeira vinda do Senhor Jesus. Jesus, ele veio. Assim também é a sua segunda vinda. E essa segunda vinda, ela é profetizada pelo próprio Jesus, quando ele diz, lá em Mateus capítulo 24, verso 27, ele diz assim: porque assim como relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. E ele continua em Mateus capítulo 25, verso 31, ele diz: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aleluia.
Na Epístolas aos Hebreus, capítulo 9, no verso 28, diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que aguardam para a salvação. Na Epístola Paulina, em 1 Tessalonicenses, nós lemos no início, capítulo 5, verso 2, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ou seja, quando menos você esperar, o Senhor Jesus virá. Quando menos você esperar, o Senhor Jesus virá. E na segunda epístola de 2 Pedro, capítulo 3, verso 10, diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então a primeira vinda de Jesus foi como cordeiro. A primeira vinda de Jesus foi como Salvador. Mas agora ele irá voltar, não como cordeiro, mas como Senhor, para julgar. Ele voltará como noivo para a sua igreja amada. Ele voltará como Rei dos Reis. A segunda vinda do nosso Senhor. Mas a questão é que nós estamos preocupados com muitas coisas. Nós estamos ocupados demais com o mundo. Nós estamos ocupados demais com a política. Nós estamos ocupados demais com os afazeres. E nós não temos tido discernimento da volta do Senhor. Nós estamos preocupados. E nós não estamos preocupados com a sua volta. Sabe por quê? Porque se todos nós, estivesse com esse foco, muitos não teriam uma vida espiritual tão mediana. Porque nós não nos preocupamos, porque nós não falamos, nós não oramos como devemos orar. Nós não meditamos na palavra quando precisamos meditar. Nós levamos a vida de qualquer jeito. Muitos não teriam uma vida espiritual tão mediana. Faríamos o nosso trabalho ao Senhor com amor e não por obrigação. Nós viríamos a oração por amor a Cristo, não por obrigação. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Se nós, eu estou me colocando também, irmão. Eu não estou só falando para você, eu estou me colocando também. Se nós nos preocupamos, se nós temos esse foco na volta do Senhor, nós não faríamos a célula por obrigação. Nós não iríamos evangelizar por obrigação. Nós não iríamos vir na oração por obrigação para cumprir um protocolo. Mas nós iríamos fazer tudo isso por amor a Cristo. Porque Ele um dia nos amou tanto naquela cruz. Um dia Ele nos amou profundamente pela tua igreja. E como nós, como igreja, estamos respondendo a este amor derramado naquela cruz. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Nós preocupamos muito com tanta coisa para fazer no dia a dia. Esquecemos do nosso foco no Senhor Jesus. Trabalhamos, estudamos, passeamos, vimos ao culto como algo tão natural.
mas sem se atentar à exortação do Senhor Jesus, quando Ele diz: vigiai, pois porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E a pergunta é esta: o Senhor Jesus está voltando. Estamos atentos? Estamos atentos? Estamos vigilantes? Eu vou ser sincera com vocês, eu tenho quase 11 anos de igreja. E tempo de igreja não quer dizer questão de maturidade espiritual, nós sabemos disso. Mas nesses últimos 2, 3 anos, como eu tem mexido comigo a volta do Senhor. Eu cheguei a um ponto de quando eu vinha da minha casa para o trabalho, dentro do carro, eu via as pessoas na rua, eu ficava: meu Deus, esse homem aí na rua, será que ele conhece Jesus? E essa mulher, essa criança, eu começava às vezes a ir caminhar no centro da cidade para fazer alguma compra, e eu via as pessoas na rua, eu falava: será que ela já sabe de Jesus? Será que ela já sabe que Jesus está voltando pela segunda vez? Foi quando eu comecei a me atentar pela segunda volta do Senhor Jesus. Porque nós acostumamos, irmão, com tanta coisa no nosso dia a dia, que nós não nos atentamos à volta do nosso Senhor. Então, o primeiro questionamento que eu trago aqui: o nosso Senhor Jesus está voltando. E como discernir esse tempo que antecede a sua volta? Vamos para a palavra. O nosso Senhor Jesus está voltando. E como eu, você, como igreja, podemos discernir esse tempo que antecede a volta do nosso Senhor? Nas Escrituras estão registradas as coisas que antecederão a volta de Cristo. E nós necessitamos desesperadamente, que o Espírito Santo nos ajude. Que o Espírito Santo nos ajude a entender. Que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais. Para que nós possamos ter esse discernimento, irmãos, para que possamos ser vigilantes com a volta do Senhor. Então, no capítulo 24 de Mateus, Jesus nos dá alguns pontos. Você pode anotar, e depois você, em sua casa, você lê. Então, o que Jesus nos diz? Ele nos dá algumas dicas. Quando os discípulos perguntam a Jesus: quando será a sua volta? Qual que é a primeira palavra que ele usa para responder? É: acautelai-vos. Ele diz isso. Acautelai-vos, que quer dizer: tenha discernimento. É a primeira palavra que ele diz. Tenha discernimento. E aí ele começa a dizer: surgirão rumores, surgirão falsos profetas, surgirão nação contra nação. E ele vai falando, mas a primeira palavra que ele diz: acautelai-vos, que significa: tenha discernimento. Tenha discernimento. Precisamos ter discernimento do tempo que estamos vivendo, porque a sua volta é profetizada não somente por ele, mas pelos seus apóstolos também. Então, nesse capítulo, se vocês olharem lá, no capítulo 24 de Mateus, nos versos 11 e 12. Então, Jesus nos fala das coisas que antecedem a sua volta, como o surgimento de falsos profetas, do aumento também da iniquidade. Surgimento dos falsos profetas. Vigiai, tenha discernimento.
No verso 37 ainda, no capítulo 24, Jesus ainda dá mais uma dica. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele ainda prossegue no verso 38. Jesus menciona que o povo antes do dilúvio comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. Ah, quer dizer então que eu não posso casar? Não é isso. O foco daquele povo estava nas coisas terrenas. O nosso foco não pode estar nas coisas terrenas. Você pode trabalhar sim. Você pode estudar sim. Mas isso não pode ser primordial na sua vida. Vocês estão me entendendo? Então é isso que Jesus diz. O nosso foco não pode estar preso nas coisas terrenas. O nosso foco é do alto. Conosco, hoje nós podemos correr o risco de estar preso, focalizando as coisas terrenas e não estar atento à voz do Senhor. Nós corremos esse risco. Então, a segunda epístola a Timóteo, no capítulo 3, no verso 1 a 5, Paulo diz sobre esse tempo também, que antecede a sua segunda vinda. Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos não quer dizer tempos de muitos trabalhos. Ele quer dizer tempos difíceis. Tempos difíceis, irmãos. Como que o nosso tempo tem sido tão difícil? Como que as nossas lutas têm sido travadas? Tão difícil. Você tem parado para analisar como é difícil, às vezes, você vir para o culto? Como é difícil você sentar e estudar a palavra do Senhor? Como é difícil você orar 1 hora, 2 horas? Sem contar quantas e quantas coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então ele diz que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, que significa tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Então, até o verso 5, Paulo vai falando das características que antecedem a volta do Senhor. Por isso que eu disse que nós precisamos desesperadamente da ajuda do Espírito Santo. Porque senão nós não conseguiremos discernir o tempo que nós estamos vivendo. A carta à igreja de Éfeso, em Apocalipse, no capítulo 2, o Senhor Jesus também dá o seu recado para aquela igreja. E 2 versículos eu quero destacar. Ele diz assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência. Também ele diz: tenho, porém, contra ti, que deixaste a tua primeira caridade. Algumas Bíblias trazem a tradução da seguinte maneira: tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aqui nos fala do esfriamento do primeiro amor. O primeiro amor significa o amor profundo por Jesus, o amor à sua palavra. É o desejo profundo de andar em intimidade com Deus. É o desejo ardente de cultuar o Senhor. Jesus é o Senhor, Jesus é o grande eu sou. E como está? Como igreja, o nosso amor ao amado Senhor Jesus. Como nós estamos correspondendo a este amor? O amor, a perda do primeiro amor. O esfriamento do amor relacional com Deus é uma marca da apostasia. Ah, mas como que eu sei que meu amor pelo Senhor está esfriando? Quanto tempo de oração você tem? Só na hora da refeição e quando você vai deitar? É para mim e para você, irmão.
Como que eu sei que meu amor está esfriando? Quando que você pega a Bíblia? Quando você vai levar a palavra na célula? Quando eu sei que meu amor pelo Senhor está esfriando. Quando eu não tenho desejo de cultuar o Senhor, de vir ao culto. Esfriamento do primeiro amor. É uma marca da apostasia. Nesse tempo que nós estamos vivendo. Qual foi a última vez que você orou profundamente? Eu não estou falando daquela oração que nós fazemos, Senhor, abençoa essa refeição. Obrigado, Senhor, pela refeição que está na minha mesa. Eu não estou falando daquela oração que quando você senta na sua cama, você fala, Senhor, obrigado, porque o Senhor me guardou até agora. Obrigado porque o Senhor tem me dado vitórias. Eu não estou falando desta oração. Eu estou falando daquela oração que você entra no Santo dos Santos. Que você fala, que você chega lá em Hebreus, no capítulo 10, verso 19, se eu não estiver enganada. Tenha ousadia e entra nos Santos dos Santos. Esta oração que você pode entrar e ser tocado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo questionamento, o nosso Senhor Jesus está voltando e você está preparado? Ou você faz parte daquele grupo de pessoas, não é agora, vai demorar, é para daqui 100 anos, é para daqui 200 anos, não é agora. Talvez não seja hoje, mas talvez você vai para a glória hoje. Ou talvez eu vou. Como está a sua vida? A área na sua vida que precisa de conserto? A área na sua vida que precisa de restauração? De libertação? Se há, vá para os pés do Senhor e ore. Vá para os pés do Senhor e busque conserto o quanto antes. Vigiai, porque nós, meu irmão, nós não sabemos a hora. Vigiai, vigiai. O Senhor Jesus conhece as nossas lutas. O Senhor Jesus conhece as nossas fraquezas. Hebreus capítulo 4, verso 15, ele diz: porque nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Porém, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Se há um pecado na sua vida que você não se libertou, vá aos pés do Senhor enquanto é tempo. Vá aos pés do Senhor enquanto é tempo. Senhor Jesus, a palavra diz que em tudo ele foi tentado, mas ele não pecou, ele não caiu. Ele conhece a minha luta, ele conhece as minhas fraquezas, ele sabe aonde eu posso cair. Então é nos pés dele que eu vou encontrar forças. Como a irmã Odilza leu no início, elevo meus olhos ao monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então, se há algo na sua vida que precisa de um conserto, é nos pés do Senhor. É nos pés do Senhor. Eu quero abrir um parêntese aqui, bem rapidão. É uma passagem que me chamou um pouco a atenção, uma passagem lá no livro de João, do Evangelho de João. Naquele momento em que Jesus, depois que ele serve a ceia, então ele vai lavar os pés dos discípulos. Todos nós olhamos esse texto, vemos como o servir. O Senhor Jesus nos ensinando a ser servo. Mas tem algo ali que me chamou a atenção.
Porque quando ele chega em Pedro, Pedro fala: não, Senhor, o Senhor não vai me lavar. Aí ele fala: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro entende. Pedro fala: não, Senhor, então não lava só meus pés, lava minha mão, lava minha cabeça. Aí ele vai e fala: não, aquele que já está limpo não precisa somente lavar os pés. E eu fiquei: mas Senhor, mas lavar os pés? Os nossos pés é o que toca o mundo. Porque muitas vezes, irmãos, nós somos convertidos a Cristo, mas nós precisamos tirar a poeira, tirar o pecado, que muitas vezes tenta nos afrontar. Nós somos convertidos a Cristo, mas nós precisamos lavar, nós precisamos tirar as poeiras do mundo. Durante a nossa caminhada cristã, podemos sujar os pés através do mundo. E às vezes, algo tão minúsculo, reduzido como um grão de poeira, deixado pelo mundo, tem estado na sua vida, tem estado na nossa vida, e nós não tomamos conta. E nós não tomamos conta que nós precisamos tirar, que nós precisamos lavar. Jesus está voltando. Qual a poeira do mundo? Talvez a poeira do mundo, talvez a decepção no trabalho, com a família, com os amigos, talvez o seu cansaço, o esfriamento do primeiro amor com Cristo, a falta de intimidade maior com Deus, tenha nos deixado com os pés tão sujos e não temos dado conta que nós precisamos lavá-lo. Jesus está voltando e precisamos discernir na nossa vida se estamos deixando nos sujar com as poeiras do mundo. Discernir as poeiras do homem carnal que ainda há na nossa vida. Discernir que certas atitudes, que certos caminhos não nos levará a Deus. Cada um de nós sabemos a nossa fraqueza. Cada um de nós, cada um de vocês sabe qual é o seu ponto fraco. O que você precisa corrigir. O que você precisa levar aos pés do Senhor. Não tente resolver com a força do seu braço. Leve aos pés do Senhor. Entregue a Ele. Entregue a Ele. Porque somente Ele pode nos restaurar, nos purificar. O cristão deve discernir qual ou quais atitudes poderão levá-lo a pecar. Qual atitude ou quais atitudes são obras da carne e quais atitudes que você tem é obra do Espírito. Discernir se o nosso agir, se as nossas atitudes é fruto do Espírito ou se é obra da carne. Efésios, no capítulo 5, 18, a palavra nos diz assim: não vos embriagueis com vinho, não é isso? Mas também a palavra nos diz uma coisa: seja cheio do Espírito Santo. E quantas vezes nós oramos assim: Senhor, enche-me do teu Espírito. Irmãos, o Senhor não vai nos encher do Espírito, porque o Espírito Santo Ele já derramou. É uma exortação para que eu e você busque ser cheio do Espírito. Eu tenho que buscar ser cheio do Espírito. Você tem que buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não é o pastor que vai colocar a mão na sua cabeça e falar: agora você vai ser cheio do Espírito. Não é o seu líder de célula, seu discipulador que vai colocar a mão na sua cabeça: olha, seja cheio do Espírito. Não! Deus já derramou o Espírito dele naquela cruz. Quando Jesus ele é pregado, ele está ali pregado, ele entra na morte, ele diz: está consumado. Nada mais.
Nada mais precisa ser feito, eu já fiz tudo. O Pai derramou o Espírito sobre a igreja. Agora cabe a mim e a você a ser cheio do Espírito Santo de Deus. Gálatas, no capítulo 5, no verso 16, 22, diz: digo, porém, andai em espírito, não cumprireis a concupiscência da carne. O verso 22, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Irmãos, essas características do fruto do Espírito é a característica do nosso Senhor Jesus. Jesus é amor, Jesus é gozo, Jesus é paz, Jesus é longanimidade, Jesus é benignidade, Jesus é bondade, Jesus é fé, Jesus é mansidão, é temperança. Então, quanto mais eu busco de Cristo, quanto mais eu busco de Cristo, mais o meu eu vai se diminuindo. E o fruto do Espírito vai se manifestando na nossa vida. Como temos nos comportado, irmão, durante a nossa caminhada terrena? Como estamos respondendo à porção de bênção que o Senhor tem nos derramado sobre cada um de nós? Como estamos respondendo à sua palavra? Cada um pode ser sincero, seja sincero com você. Não precisa responder para mim, responda para você. Eu faço a pergunta para mim, você faz a pergunta para você e responde para você. Dentro desse contexto, será que você pode dizer: Senhor, eu reconheço que a minha vida de oração tem sido em poucas palavras? Será que você, sinceramente, nos pés do Senhor, você pode dizer: Senhor, eu reconheço que a minha vida diante do estudo e meditação da sua palavra não tem sido profundo. Oh, Senhor, tem sido tão superficial. Será? Será que você pode ser sincero e reconhecer, dizer: Senhor, eu reconheço que muitas vezes eu não tenho andado em espírito, eu tenho deixado as minhas vontades, os meus pensamentos prevalecer. Você pode dizer aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eu reconheço que muitas vezes não tenho buscado ser cheio do Espírito Santo. Talvez por ignorância, por pensar que para ser cheio do Espírito Santo dependia de Ti, Senhor. Mas agora eu sei que depende de mim. Será que você pode dizer: Senhor, eu reconheço que eu não tenho buscado, que eu não tenho desejado o Espírito Santo? Vigiai, porque não sabemos a hora. Que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, irmão. E que Ele nos ajude. Mas antes de encerrar, eu quero deixar 2 porções da palavra para os irmãos. Eu quero que os irmãos abram lá em 2 Crônica, no capítulo 7, verso 14. É um versículo muito conhecido. E que o Senhor venha ao nosso socorro o quanto antes. Que o Senhor possa encontrar em nós, no coração da sua igreja, um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração que deseja: Senhor, eu desejo sim a sua volta. Porque o nosso Senhor deseja estar com a sua amada, a sua igreja. 2 Crônicas, no capítulo 7, versos 2, diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Se o meu povo,
que chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei, eu descerei do céu e sararei a sua terra. Isso é uma promessa do Senhor. Vá aos pés do Senhor enquanto é tempo. Segundo, vamos para a segunda porção da palavra do Senhor para a gente finalizar. Jeremias, no capítulo 29, verso 11 e 13. Jeremias 29, verso 11 e 13. Uma outra porção do Senhor para nós. Esses versos aqui, o Senhor, o Espírito de Deus revelou ao profeta Jeremias quando o teu povo, Israel, estava cativo à Babilônia. Mas que você tome posse desta palavra na sua vida. Diz a palavra do Senhor: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, eireis e orareis a mim, e eu vos ouvireis, diz o Senhor. O Senhor, Ele está com ouvidos abertos para nos ouvir. Continuando. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscarde de todo o vosso coração. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo vosso coração. Amém? Coloque-se de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por esta palavra que o Senhor tem ministrado no nosso coração. Feche seus olhos nesse momento. Pai, em nome de Jesus, aqui, Senhor, está o teu povo. Aqui está a tua palavra, Senhor, que foi entregue. O Senhor sabe a luta que eu passei, Senhor. Oh, Senhor, como foi difícil. Quantos momentos eu quis desistir, Senhor, para não trazer. Oh, Deus. Mas eu pedi, abra os céus e derrame a porção necessária para cada vida que aqui está. Porque só o Senhor conhece a necessidade de cada um, Deus. Oh, Senhor, não olha para as nossas limitações, para as nossas fraquezas. Porque diante da Tua palavra, diante da Tua grandeza, nós reconhecemos o quanto dependemos de Ti, Senhor. O quanto nós não somos nada. Oh, Deus, se não for o Teu Espírito para nos guiar, para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Se não for o Teu Espírito, Senhor, para derramar o Teu bálsamo sobre as nossas feridas. Oh, Deus, o que seria de nós? Obrigado por o Senhor ter nos dado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque naquela cruz o Senhor nos compraste com Teu precioso sangue. E o Senhor constituíste para Deus tribos, nações, várias línguas, sacerdotes, para o Rei eterno, para o nosso Deus. Oh, Senhor, nós te agradecemos, porque naquela cruz nós fomos gerados. Ainda que nosso espírito esteja nesta carne corruptível, Senhor, o Senhor vem ao nosso socorro e segura as nossas mãos. O Senhor é o nosso sustento.
Ó Senhor, que o teu povo, Senhor, a tua igreja, deseje ardentemente, Senhor, a tua volta, a estar preparado, a dizer: Maranata, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus, Maranata. Oh Senhor, oh Senhor. Mas eu quero fazer um convite para você que ainda não experimentou esta nova vida. Você que ainda não experimentou esta nova vida que é Cristo. Saiba de uma coisa, naquela cruz, Ele morreu por você. Mas você precisa crer e receber como teu Senhor e teu Salvador. Alguém que ainda não recebeu Jesus como teu Senhor e o teu Salvador, tem a oportunidade de levantar a sua mão agora e dizer: eu recebo. Há alguém aqui que deseja receber Jesus? Amém, aleluia, glória a Deus. Há mais alguém que deseja receber Jesus? Naquela cruz, Ele consumou tudo. Você não pode fazer mais nada, Ele já fez. Aquele que já é convertido a Cristo, lembre-se a sua posição hoje. A sua posição hoje é como filho. Então comece a andar como filho. A sua posição é como soldado do Senhor. Comece a andar como soldado. Mas você que ainda não experimentou este novo nascimento, se há mais alguém, levante a sua mão. Há alguém que precisa de um conserto. Há alguém que caminhou no caminho do Senhor e agora quer voltar, saiu do caminho, quer voltar, está aqui porque a palavra falou comigo. Eu quero esse conserto. Se há alguém que deseja fazer o conserto com o Senhor Jesus e quer vir aqui para que possamos orar por você, venha aqui na frente.